eu trouxe o caso desse jovem que mais ou menos há um ano atrás, não sei se você vai se lembrar, ele praticamente parou a ponte Rio-Niterói com aquele sequestro. E com isso, os snipers estaduais conseguiram alvejá-lo e assim colocar o ônibus novamente em segurança. Bom, ficou a grande questão no pós-morte, porque muitos disseram que foi crueldade do Estado, da polícia, e outros disseram não, tinha que acontecer isso mesmo, porque ele colocou a população em risco, os passageiros em risco. E a grande verdade é, pessoal, independente de crueldade ou não crueldade, se fez certo ou se fez errado, depois a família veio a público para dizer que ele tinha certos transtornos mentais. E é isso que nós vamos verificar agora. Será que o rosto dele demonstra traços de uma possível depressão, um possível transtorno até mesmo mais sério? Ou será que não? Vamos ver. Então, para começarmos, eu só preciso dizer para você o que é a depressão. Então, muita gente não sabe, pensa que depressão é tristeza. E depressão não é tristeza. Depressão contém tristeza. Mas, na verdade, são pelo menos 9 elementos que, de acordo com uma determinada interação, eles vão culminar na depressão. Então, se você quer saber como que funciona essa questão mais, vamos dizer assim, mais técnica da depressão em si, eu deixei uma aula lá no meu Instagram. Você vai lá na bio e tem lá no finalzinho uma parte de aulas. Eu deixei uma só falando sobre depressão, que inclusive é um dos capítulos aqui, ó, do meu livro. E a aula lá é baseado nesse capítulo. Maravilha! Então, voltando aqui, eu queria compartilhar com você que quando a gente fala em depressão, existe um desequilíbrio bioquímico. Por exemplo, se fôssemos falar da alegria, do bem-estar, nós temos a dose do bem-estar. Alguns falam até que é o quarteto da alegria. Então vamos ver qual que seria essa dose, só para você ter uma ideia. São 4 componentes químicos que contribuem para a alegria e o bem-estar, como eu acabei de falar. Então, ó, aqui é a dopamina, aqui é a oxitocina, aqui é a serotonina e aqui é a endorfina. Então, esses 4 aqui contribuem para o nosso bem-estar, pessoal. O desequilíbrio dele, ou seja, o desequilíbrio hormonal no nosso componente bioquímico, é o que vai ocasionar a tal depressão. Então não confunda. Você vai ver lá na aula que, inclusive é de acordo, pessoal, não é com achismo não. Quando você vai estudar sobre certos assuntos, você tem que tomar muito cuidado com a fonte, porque na internet você encontra de tudo. Toma cuidado. Então, isso é baseado nos estudos da DSM. Na verdade, é o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. É o parâmetro praticamente usado mundialmente para detectar a depressão. E com isso, pessoal, nesse manual, eles dizem o seguinte, que o humor deprimido é apenas um desses elementos. Mas tem vários. Lá você vai ver que tem diminuição ou ganho de peso. Você vai ver, e tem outro importante que nós vamos tratar aqui. Um é esse aqui e o outro é diminuição da energia. A energia, nossa, ela baixa muito. E quando essa energia baixa, pessoal, o que vai acontecer? É aí onde entra a reação corporal, é aí onde entra a reação facial. E é sobre isso que, antes inclusive de falar sobre a face, eu vou dar aqui diversas dicas extras baseadas no corpo também, enfim, de modo geral, para agregar
a ajuda que você possa dar a alguém que de repente esteja precisando, mas ela não comunica, ela não fala, ou por vergonha, ou por medo, ou por achar, para que ninguém ache que ela está ficando maluca, e eu vou te ajudar. Vamos lá. A perda de energia, primeira coisa que vai fazer é diminuir o tônus muscular. Então, pessoal, se você pode andar, caminhar, parar, sentar, deitar, sorrir, ficar triste, ficar alegre, e tudo isso tem a ver com o tônus muscular. Tônus é a tonicidade, é a força muscular que você consegue empregar. Quando você faz qualquer movimento, você está empregando tônus. E o que acontece? Quando bate o humor deprimido, lembrando, acabei esquecendo, opa, volta. Então, não existe o rosto da depressão. Por quê? Porque depressão não é tristeza. Depressão contém tristeza, tanto é que tem pessoa que está deprimida e ela não vai demonstrar. Por quê? Porque ela desenvolveu os outros sintomas, tá? Então, o que o DSM-5 chama de humor deprimido é que é a tristeza, certo? Então, só para que eu tinha esquecido de falar sobre isso aqui. Então, não existe o rosto da depressão, existe o rosto da tristeza. Agora sim, eu posso voltar a falar do tônus muscular. E aí, quando baixa o tônus muscular, as respostas neurofisiológicas ficam mais evidentes. Então, é isso que a gente tem que verificar. Ó. Vou dar outro exemplo aqui. Movimento. Baixa a energia, o que vai acontecer? Os movimentos eles ficam mais lentos, mais arrastados. Parece que o corpo fica naquela dependência de economizar energia. Então, os movimentos tendem a ficar mais lento, mais letárgico. Outro ponto, a postura da pessoa. Se o que deixa a pessoa ereta e desafiando a gravidade é a energia. Por isso que você pode ver quando a pessoa fica alegre, vai comemorar, ela está desafiando a gravidade. Tudo que te coloca para cima está desafiando a gravidade, tem energia, tem boa influência aí daquele quarteto da alegria que eu falei para vocês. Outro ponto é a voz. A pessoa tende a ficar com a voz mais calma, ela diminui a velocidade, ela diminui o tom, tende a ficar mais grave. A voz fica mais lenta, ela pode ficar mais lenta ao ponto da pessoa nem querer falar. É como se ela quisesse economizar energia, ela não quer se mostrar ao mundo. Outro pontozinho, sorriso, pessoal. Quem te falou que quem está com humor deprimido, volto a dizer, não confunda o humor deprimido com depressão. Quem está com humor deprimido, geralmente vai rir assim, ó. Não vai mostrar os dentes. E a sobrancelha não vai reagir muito. Ela pode fazer, sabe o quê? Elevar a sobrancelha, que é uma coisa que eu percebi em muitas pessoas com humor deprimido. Para tentar disfarçar, ela aumenta a sobrancelha assim e dá um sorriso. O sorriso genuíno, ele tem dois elementos. A contração do zigomático, que no caso que é o mais fácil, faz isso aqui. E aparece ruguinhas aqui nessa direção, ó. O pé de galinha que a gente conhece. Então, você tem que ficar atento quanto a isso. Outro ponto do sorriso, não se mostra os dentes. Geralmente não vai mostrar, vai ser... Ou então um sorriso para baixo. Tá vendo? É mais ou menos assim. Ou então um sorriso torto. Um lado vai ficar para cima, o outro vai ficar para baixo. Todas as vezes que nós temos uma assimetria em alguma parte, um lado está feliz e o outro está triste, significa, isso aí eu posso falar numa outra aula, nós temos dois lados do cérebro, cada um é responsável por um segmento, razão e emoção, e com isso acontece essa desarmonia. Cabelo, pessoal, cabelo pode começar a cair? Também pode, se for uma coisa mais a longo prazo. Cabelo da sobrancelha também, porque baixa a energia. Então, um lugar para você identificar energia
é sobrancelha. É bom, você consegue identificar. Então, se você percebe que a sua sobrancelha cai, possivelmente está tendo algum problema de estresse, algum problema hormonal, tá bom? Então, hipotiroidismo, por exemplo, é maravilhoso para arrancar a sobrancelha do povo aí. Então, é outro indicador importante aí. E artifícios, pessoal. Se a pessoa começa a se maquiar muito, a mulher começa a botar muita maquiagem, ela não tem hábito de se maquiar. E de repente ela se maquia demais, porque ela precisa aparecer em algum lugar, em algum evento, ela é obrigada. Então ela vai tentar botar batom forte e quando ela vai sorrir, vai seguir aquele mesmo parâmetro que eu falei para vocês ainda há pouco. E com relação a homem também tem os artifícios de usar óculos, né? Não deixar, ou melhor, deixar a barba crescer. Isso é uma tentativa inconsciente de esconder o rosto. Não estou dizendo o pessoal que faz barba bonitinho, bem feito. Estou dizendo o pessoal que deixa arbitrariamente a barba crescer, ou então começa a usar óculos. Tem mulher que tampa parte do cabelo. Quando vai tirar foto, não olha para a câmera. Tem alguma coisa estranha ali. Então agora vamos partir aqui para um exercício para a gente entender melhor como que funciona. Deixa eu só fazer um olhozinho aqui. Eu vou fazer um olho descendente, pessoal, porque o que acontece? Quer dizer que quem tem olho descendente e está com depressão, não é isso. Mas é porque geralmente quem tem os olhos descendentes tendem, por natureza, a ter um pensamento mais melancólico, achar que a qualquer momento algo de ruim pode acontecer com essa pessoa, com ela ou com alguém. Geralmente tem uma tendência a ser mais pessimista. E com isso, talvez seja por isso que a resposta neurofisiológica foi fazendo o olho cair. Olho descendente é isso aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ele não é reto aqui, olha. Ele desce. O olho ascendente já é o contrário. Ele faz assim, ó. Ó. Tá vendo aqui? Esse seria o olho ascendente, tá? Mas a pessoa que está com humor deprimido, ela pode estar com o olho, ele pode ser horizontal, pode ser ascendente, não tem problema nenhum. Só coloquei só por uma forma representativa aqui. Agora, uma coisa interessante aqui, primeiro ponto aqui, vamos analisar esse item a item. Aqui, vamos lá, a região dos olhos. A região dos olhos, ela tende, numa situação assim, grave, ficar escurecida, tá ok? Escurecida ou talvez por um desequilíbrio hormonal, então fica mais amarelada, certo? Ou de repente pode ser por conta de uma questão de vasos sanguíneos, porque essa região aqui ela é muito sensível, então qualquer alteração do fluxo de sangue fica evidente, escurece essa região. Então, na região dos olhos pode ficar escurecido e aparecer aquela famosa manchinha preta que aparece debaixo dos olhos, que é o horror da mulherada. Então, a olheira ela pode ter vários motivos, pessoal, vários motivos mesmo. Mas geralmente quem está com cansaço, estresse, já esgotado, essa região, essa olheira ela vai ficar mais contínua, tá ok? Então não estou falando pessoa que já tem isso de forma genética, por favor, para não confundir, certo? Outro ponto aqui ainda nos olhos é aqui, ó, na pálpebra. Geralmente, pessoal, vê se você entende a resposta fisiológica aqui. O tônus muscular quando abaixa, isso aqui denuncia logo. É como se os olhos quisessem fechar. Ele fica mais sem força. Então ele pode cortar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Eu não sei se vai dar para você perceber. A íris ela fica meio cortada, ela fica assim, ó. Ela fica bem cortadinha, por quê? Porque perde o tônus muscular, diminui, né? E pode acontecer, se for uma situação mais a longo prazo, da pessoa desenvolver aquela pálpebra literalmente caída. Ela cai por cima dos olhos assim, ó. Ela cai por cima dos olhos.
Eu estou querendo dizer, então, que todo mundo que tem pálpebra caída está com depressão, está com humor deprimido. Não é isso, pessoal. É uma série de coisas. A idade vai influenciar, o jeito que a pessoa dorme. Então, é uma configuração que eu estou passando para vocês observarem. Outro ponto ainda nos olhos, os olhos falam muito, pessoal. São aqueles pés de galinha. Só que o pé de galinha da tristeza é para baixo. Tá vendo aqui, ó? O pé de galinha da tristeza é para baixo, porque a pessoa faz a contração da dor, que é assim, ó. Então, essa contração da dor faz enrugar essa região aqui para baixo, conforme eu mostrei para vocês, certo? Aqui o brilho nos olhos. A questão do brilho nos olhos, pessoal, aqui você percebe que eu tirei. O ideal seria ter o brilho nos olhos. Olha lá, ó, tá vendo? O brilho. Mas a pessoa perde esse brilho, ou então diminui muito, ele vai ficando opaco. Mais outro indicativo que alguma coisa não está legal, certo? Voltando ainda aqui, a posição. O que pode acontecer, pessoal? Tem um vídeo também meu aí, dependendo da época que você estiver vendo, pode ser que já esteja. Olhar sampaco. O que é olhar sampaco? A palavra sampaco significa três brancos. Então é quando os olhos eles não fecham aqui, ó. Você percebe que aqui, ó, vou mostrar aqui a diferença. Esse daqui, ó, só aparece dois brancos nos olhos, que é a parte daqui, a esclerótica, essa parte branca dos olhos. Aparece duas aqui, ó, ou esclera, como queiram. Tá vendo aqui? Nesse não, aparece aqui, aqui e aqui. Então existe uma tradição, não, isso aqui não tem cientificidade, mas já existe uma tradição de que a pessoa que de repente percebe que a sua íris subiu, né, alguma coisa está acontecendo aqui dentro que está sendo evidenciado nos olhos. Então depois você pesquisa aí nos vídeos. Se você está dentro da área do curso, o nosso curso tem, você vai lá no módulo de extra que você vai encontrar isso aqui, ó. Se não encontrou é porque vai depender do momento que você está vendo esse vídeo. Então isso aqui seria um olhar sampaco. Poderia ser sampaco também ao contrário, ó, assim, ó. Então, ó, daqui, daqui e daqui, os três brancos. Só que aí o terceiro branco seria na parte de cima. Não vou prolongar nisso. Depois você pesquisa aí, você vai entender. E outra, muito cuidado onde você pesquisa isso, porque você pode encontrar muita abobrinha. Beleza? Então, voltando aqui, sobrancelha eu não falei. Como disse para vocês, se a pessoa estiver tentando esconder, ela pode elevar. É um padrão que todo mundo vai elevar assim? Não. Mas fique esperto nos indicativos. Agora, sem tônus muscular, a sobrancelha pode ficar mais descendente, tá? Assim. Ou então caidinha, mais próxima dos olhos. Tipo assim, quer ver? Assim, ó. Mais próxima dos olhos. Certo, pessoal? Olha quantos indicativos eu estou mostrando para vocês. Mais um aqui, ó, boca. A boca também vai denunciar, ó. Olha só. A boca fica descendente. A região dos cantos da boca cai, certo? Outro ponto aqui que acontece na boca, pode surgir aquela ruguinha do fantoche. De um lado, do outro ou dos dois. E às vezes, não necessariamente, vai ser assim. Às vezes só uma pontinha começando a surgir, ó. Então tem que ficar esperto com isso, tá bom? Outro ponto aqui é na bochecha. A bochecha também cai, então a pessoa tende a ficar com aquele caimento aqui assim, ó. Tá vendo? Da bochecha. A bochecha dá aquela caidinha, fica aquela marcazinha aqui, ó. Tudo isso, pessoal, são condições neurológicas que evidenciam que alguma coisa não está bem aqui por dentro. Quanto mais desses elementos você vê numa pessoa, mais forte a possibilidade dela estar com o humor deprimido e precisando da sua ajuda, tá ok?
Agora, vamos fazer esse exercício aqui. Eu gosto dessa imagem, inclusive lá na área do curso também tem essa imagem, porque é legal que quem olha para ela, se você reparar, os olhos dela são descendentes, são ascendentes, tá vendo? Eles sobem, certo? Os olhos dela sobem. E você percebe, algumas pessoas falam, e ela tem um ar de brava. É o que muitas vezes vai acontecer, pessoal. Muitas pessoas que estão com humor deprimido, ela pode ter variação desse humor. Ora ela pode ficar brava, horas ela pode ficar triste e assim por diante. Então olha aqui, baseado agora no que a gente aprendeu, olha quantas coisas a gente começa a observar aqui, ó. O olhar dela é sampaco. Como é que eu sei? Porque olha só, o branco aqui de baixo, ó. Você tá vendo aí? Deixa eu botar uma outra cor aqui. Acho que não melhorou muito. Ah, tá, aqui, ó. O olhar dela aqui é sampaco. Deixa eu tirar para você ver melhor. Então, outro ponto, repara que a íris corta. Tá vendo? Corta o olhar dela cai. Outro ponto, você já percebe, expressão de cansaço. Isso aqui não é de hoje, já é de muito tempo que ela traz isso. Outro ponto, claro, eu quero mostrar só os mais evidentes. Aqui, ó, olha a boca dela aqui, ó, a boca dela é ótimo, né? Perceba como é descendente. E além de ser descendente, repara que já começa a surgir aquelas ruguinhas do fantoche, tá vendo? Então, pessoal, são diversos sinais que evidenciam humor deprimido. Você vai esperar acontecer algo para poder oferecer ajuda a uma pessoa? Então, fica a dica aí. Enfim, chegamos ao rapaz. Agora sim, munido de todas essas informações, você pode, juntamente comigo, analisar e verificar se, independente se ele fez algo certo, errado, se foi bom ou ruim, com relação ao sequestro, poderia matar, deixa tudo de lado. Vamos ver essa questão aqui. Vamos analisar. Primeiro ponto aqui que a gente observa. O olhar dele corta aqui a íris. É o primeiro ponto. Segundo ponto, olha o brilho no olhar. Olha o olhar como que está opaco. Ah, mas se a condição da luz estiver pouca. Pessoal, a gente vê luz aqui de todos os ângulos. Você consegue observar aqui no lábio dele, ó, que é brilho. Você percebe nas orelhas que tem brilho. Você percebe na ponta do nariz, na testa e nos olhos é opaco. Não, sem condições. Então vamos voltar aqui. Olha aqui, ó, o que seriam os olhos brilhantes. Assim pelo menos, ó. Tá vendo? Ó? Vamos ver outro ponto? Olha a região ao redor dos olhos, como que é escurecida, pessoal. Tá vendo aqui, olha? Região escurecida, certo? Então, região escurecida ao redor dos olhos, mais outro indicativo de humor deprimido. Olha, pessoal, aqui, lembra que eu falei da assimetria? Esse lado aqui da boca, ele sobe. Esse lado aqui da boca, ele desce. Então, isso mostra uma confusão mental que pode perdurar por longo período. Observa as pessoas. Se ela tem uma assimetria muito grande, pessoal, lados do cérebro diferentes, são comandos diferentes. Então, por isso, pode desorganizar as ações musculares. Tá ok? Seguindo aqui, outro ponto, esse aqui vai ser bônus, hein? Olha a questão do nariz dele. Esse triangular aparecendo, deixando evidente as narinas. Isso indica pessoa, de acordo com a morfopsicologia, pessoas que precisam estar em contato com as emoções. Isso é uma dica extra aí para você, pessoal. E para não ficar só em uma foto, vamos olhar uma outra foto dele. Olha essa foto aqui. Que interessante também. Presta atenção naquela parte que a gente falou do sorriso. Os cantos da boca estão tensionados e os lábios estão fechados. A pessoa tenta esboçar um sorriso, mas a condição interna não permite isso.
e ela sorria. Então saiu o sorriso artificial. Então é isso, pessoal. Espero que essa série de indicativos possa te ajudar a identificar uma pessoa com humor deprimido e assim você consiga ajudá-la a tempo. Outra coisa que eu preciso falar, mais um dos elementos, né, contido na depressão é a vontade de se matar. Mas tome cuidado, porque a pessoa se matou e estava com depressão. Nem sempre, tá ok? Porque às vezes a pessoa ela já tem uma impulsividade natural, que também tem áreas na face que demonstram essa impulsividade, tá? Mas enfim, fica para uma outra aula. Ela simplesmente ficou sabendo de uma traição. Ela não estava deprimida. Ela simplesmente teve uma notícia ruim, que está com uma doença incurável, ou que de repente aconteceu uma coisa muito horrível para ela e ela resolveu dar cabo da sua vida. Ou então tem pessoas que dão cabo da sua vida por achar que estão fazendo um bem para a humanidade, porque ninguém quer ela ali, ou, enfim. Ou então um bem em prol de uma religião. Muito cuidado, pessoal. Quando se fala em depressão, torno a dizer, vai lá no meu Instagram, eu deixei uma aula lá baseado nos conceitos científicos para você se embasar e se munir de elementos junto com esses que nós passamos aqui e poder ajudar o maior número de pessoas. Forte abraço e até a próxima.